Aleluia, glória a Deus. É isso aí, querido, é o amor de Deus que nos leva a cada dia compreendermos que Ele nos chamou para sermos discípulos. E com certeza, tempo como esse, podemos andar no amor. E a palavra diz em João que quando andamos no amor, seremos conhecidos como discípulo do Senhor. Aleluia. Então, nesse momento eu gostaria também de mandar a graça e a paz aqui para algumas pessoas que estão conectadas conosco, não é? Aprendendo da palavra, adorando ao Senhor, exaltando a Ele, cultuando ao Senhor nas suas casas também, tá certo? Está aqui conosco a nossa irmã Josefa, Yara Jane também está conectada aqui, o Gustavo Vieira, a graça e a paz, abençoados em nome de Jesus Cristo, a Socorro Leite, nosso irmão Geraldino, é isso mesmo, a graça e paz, querido, para você também, em nome de Jesus Cristo. Então, você pode compartilhar, pode estar conectado conosco e também abençoar outras pessoas que estão ali, tá certo? Precisando de uma palavra. Talvez, durante o dia, você passou por pessoas que você conhece, que está sendo afligido na alma, está sofrendo, e Deus, na verdade, Ele te ungiu para que você possa falar as boas novas para ele, não é? A boca de um justo, a Bíblia diz que é um manancial de vida. Então você pode guiar as pessoas, ouvir a palavra do Senhor, e elas também podem ser beneficiadas em nome de Jesus Cristo. Então, querido, essa noite Deus tem uma palavra para a tua vida, para a minha vida, e eu tenho certeza que quando a palavra é ministrada, e quando somos bons alunos, a nossa vida jamais será a mesma. Eu gostaria de ler com vocês Provérbios capítulo 1 e o versículo 33. Vamos aprender da parte do Senhor qual é a vontade dEle. Sabemos que aqui é uma exortação à sabedoria, e desde o início do capítulo 1, ele fala que o princípio da sabedoria é ser obediente ao Senhor. Quando somos obedientes ao Senhor, vamos a cada dia nos livrar do perigo, vamos estar a cada dia conectado com o céu. Olha que coisa linda. Diz o seguinte: mas quem me der ouvido, viverá seguro, estará tranquilo e sem medo do mal. Aleluia! Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Sabe que Deus não faz acepção de pessoas? A vontade de Deus para a tua vida é que você esteja seguro, tranquilo e sem medo do mal. Quantas pessoas, querido, têm morrido de pânico? O medo mata mais pessoas do que qualquer crise ou peste, ou até muitas vezes mais do que guerra. Porque entendemos que o diabo, ele só veio para matar, roubar e destruir, e sabemos que o campo de batalha é a mente. Se não vigiarmos naquilo que estamos ouvindo, ouvendo, com quem estamos andando, se associando, provavelmente a nossa vida não vai ser aquela vida que Deus quer que tenhamos aqui na terra, o representando como filho dele. Então eu vou ministrar em cima disso essa noite. Eu espero que você fique atento, e eu tenho certeza, se você está com medo do dia da manhã, você está inquieto, você está sem segurança, sentindo desprotegido, procurando algum lugar de refúgio aqui na terra, sabe, eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. Nós podemos estar seguros em qualquer canto, desde que o Senhor esteja conosco. É como o Senhor falou com Moisés, quando o povo estava se rebelando contra ele. O Senhor disse: Moisés, eu não vou andar mais com esse povo. Se vocês quiserem ir, vocês vão só agora. E Moisés, por sua vez, por ser um líder, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, se a tua presença não for, então não vale a pena. Sabe, querido, você pode estar passando por qualquer circunstância ou dificuldade. Às vezes muitas pessoas se encontram no deserto, não porque Deus o colocou lá, porque é uma travessia para que você chegue na perfeita vontade de Deus. E muitas das vezes esse deserto somos nós que provocamos. Mas se Deus estiver conosco, não vai faltar nada para a minha vida nem para a tua vida. Porque Ele nos garante. Ele diz que estaremos seguros se dermos ouvido ao Senhor. Estaremos tranquilos e sem medo do mal. A pergunta é: você está ansioso? Preocupado? Sabe, se isso está acontecendo na sua vida, se você está se achando uma pessoa sem segurança, com certeza você não está dando ouvido ao Senhor. Pastor, o que é dar ouvido a Deus? É você compreender a sua palavra e você se deleitar nela, ter prazer nela.
Aqui ele vem falando sobre a exortação, o convite à sabedoria. Ou seja, a sabedoria está disponível para todos nós. Mas sabemos que nem todo mundo é sábio. Não é porque Deus não queira, é porque as pessoas não buscam a sabedoria. Porque todo ser humano ele nasce inteligente, mas não nasce com sabedoria. A sabedoria é a que a gente adquirimos. É tanto que o Davi falava sempre para Salomão. E Salomão, aqui nos Provérbios, diz que quando ele era menino ao pé do pai dele, ele sempre dizia isso. Salomão, busca sabedoria. Honra ela e ela vai te honrar. Coloca como um bracelete, coloca como um colar, ou seja, deixa ela bem notória, bem patente na tua vida. E com certeza você vai ser um sucesso em tudo que você fizer. E foi isso que a gente viu na vida de Salomão. O homem mais sábio de todos os tempos. Por quê? Porque ele entendeu o conselho do pai dele. A palavra mostra lá em 1 Reis, capítulo 3, que é interessante que Salomão amava a Deus, sendo obediente a Davi, seu pai. Ou seja, através das instruções, através daquilo que ele ensinava, ele dava ouvido praticando. E quando a Bíblia diz aqui, ó, que aquele que dá ouvido viverá seguro, é aquele que pratica aquilo que ouve. Eu tenho certeza que se uma pessoa ela está precisando de uma palavra, Deus vai enviar uma pessoa para dar uma palavra para ela. Agora, depois que a palavra chega, a nossa posição é estarmos seguros, tranquilo, sem medo, porque sabemos que o Senhor é nosso socorro. Todos que buscaram a palavra do Senhor desde o Velho Testamento, a gente vê muito isso. Em período de escassez, a gente vê na vida de José, acho muito interessante aquele texto, quando mostra que no período de fome, não foi sobre toda a terra, Deus levanta um para salvar a humanidade. Um sonhador, que para muitos, na verdade, não ia chegar longe. Ia perecer no meio do caminho. Mas por onde José andou, ele reinava. Por onde José ele andou, ele exaltava ao Senhor. Diz que quando ele estava na casa de Potifar, diz que Potifar via que Deus era com ele. Porque tudo que ele fazia prosperava. Quando ele foi preso de forma injusta, também foi entregue responsabilidade a ele ali. E também ele prosperava em tudo. Mas um dia, ele chega diante da maior autoridade da época, do presidente da época. E aquele homem, ele pôde receber instrução da parte de Deus, dar ouvido ao Senhor. Ele não só promoveu a vida dele, como ele pôde promover a vida de toda a humanidade. Deus sempre vai levantar pessoas para benefício daquelas pessoas que nos cercam. Deus quer levantar você na sua casa, na sua empresa. Deus quer levantar você na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, para proclamar, para deixar que a sua boca seja um manancial de vida, que você possa guiar outras pessoas, dando para ela uma palavra que vai tirá-la de uma posição de conforto. Porque, queridos, se ficarmos se lamentando ou olhando para trás, nunca vamos chegar em canto nenhum. Pelo contrário, esse é um período no qual podemos de fato se levantar por dentro e entender que aquele Deus que sempre buscamos, no período de suprimento ou de provisões, de fartura, vai ser aquele que vai estar conosco, mesmo no momento que tudo parece perdido, que não parece ter mais jeito, que parece que não vai dar certo. Mas se ficarmos dando ouvido ao Senhor, a Bíblia diz que estaremos seguros. Não vamos estar receando, nem estar a pessoa perturbada, mas tranquilo. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. E essa noite eu escolhi aqui 4 bichos para a gente aprender com eles. Vendo que isso acontece na vida deles. Eles são seguros, tranquilos, sem medo do mal. Eu não estou falando de filho de Deus, estou falando de bichos. E esse texto aqui em Provérbios, também, capítulo 30. Abre a tua Bíblia lá, por favor. Sabemos que o momento de pressão, de fato, só nos mostra
o quanto a gente confiamos no Senhor ou não. Em Provérbios também, capítulo 28, versículo 1, diz que os ímpios, eles correm. Eles correm para um canto, para outro, desesperado. Mas diz que o justo, ele é ousado como leão. E a ousadia aqui, não é que a gente vamos, na verdade, desacatar as autoridades, que a gente vai, na verdade, andar de forma desequilibrada, não. Mas a ousadia é ter convicção no amanhã. Ter convicção no Deus em quem proclamamos, em quem exaltamos. Porque Ele nos levantou para sermos ministros de uma nova aliança. A Bíblia diz que somos sacerdote, que somos nação eleita, propriedade exclusiva do Senhor, não para falar de miséria, mas para proclamar as grandezas dEle, que Ele vive em todo o tempo. Que a gente não possa se curvar diante das dificuldades, querido, mas possamos se curvar diante daquele que reina para todo sempre. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Provérbios capítulo 30 e o versículo 24. Há 4 coisas na terra que são pequenas, mas extremamente sábias. Vamos aprender aqui com esses 4 bichos. E vamos dizer, rapaz, como é que pode um negócio desse? Se Deus pode nos ensinar com um bicho desse, que nem a natureza de Deus tem, imagine nós que temos a natureza de Deus. Sabe, a palavra nos diz, lá em 1 João, capítulo 5, do 3 em diante, que aquele que é nascido de Deus vence o sistema do mundo. Vence as dificuldades. Por quê? Porque somos nascidos de Deus. Ou seja, fazemos parte de um reino rico, de um reino poderoso, de um reino, na verdade, que não se curva para a morte, pelo contrário. Jesus, ele não veio se curvar para a morte. Ele veio vencer a morte e venceu. E nos deu autoridade também, para que possamos andar como ele andou. Uma coisa é certa, não seremos maior do que Jesus. Mas se formos bem ensinados, bem instruídos, ele disse, você será igual a mim. E a gente não vê em canto nenhum na história de Jesus aqui, Jesus se curvando, se dobrando diante das dificuldades. Pelo contrário. Mas sempre a gente via Jesus crescendo por meio daquilo que padecia. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz isso. Por meio daquilo que ele padecia, ele aprendia a ser obediente a Deus. Ou seja, ele colocava em prática aquilo que ele tinha aprendido da palavra. E ele era aperfeiçoado. É isso que Deus espera de nós. Que as dificuldades, na verdade, possam nos aperfeiçoar, nos levar a confiar mais nele. Não porque Deus colocou a dificuldade, porque estamos no mundo. Às vezes as pessoas dizem, porque eu sou cristão, estou passando dificuldade. Não, querido. Na verdade, qualquer ser humano, ele passa dificuldade. Agora, uma coisa é você passar, outra coisa é você permanecer. Porque lá em Mateus, nos mostra isso, capítulo 7, 24. E a ilustração ali é interessante, que ele diz que aquele que edificou a sua casa na rocha, vai vir bronca, vai vir dificuldade. Mas a diferença é que ele não vai cair, que ele vai permanecer em pé. Ele vai estar dando ouvido ao Senhor. Ele não vai estar com medo, inseguro, mas ele vai estar convicto do que aquele que o salvou, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo aquilo que a gente crê. Olha o que diz aqui o texto. Ele vai falar aqui primeiro das formigas. Ele diz, as formigas são um povo sem força, mas no verão prepara o seu alimento. Aqui ele vai nos mostrar, quando damos ouvido ao Senhor, é dar ouvido à palavra. Sabe, talvez se você se colocasse na posição de José, se eu me colocasse na posição de José, e Deus nos desse um sonho, talvez a gente pudesse ser assim, rapaz, será que é dessa forma? Será que vai ser 7 anos de escassez e 7 anos de suprimento? Talvez se você tivesse um sonho como esse, assim, rapaz, Deus está mostrando que vai ser 7 anos de abundância, a gente vai comer, se fartar, e depois a gente temos que preparar os caixões e vamos tudo morrer. Mas não foi assim que José pensou. José pensou da forma que Deus queria que ele pensasse. Sabe que tem muitos filhos de Deus que não pensam como Deus quer que ele pense? Efésios capítulo 5, versículo 1, diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Sabe, e ele mesmo no Velho Testamento, ele pensou igual a Deus. E diz que ele entendeu a mensagem. Ele entendeu que Deus estava motivando ele, exortando a ele, dando direção a ele, para ele trabalhar 7 anos, para poder suprir toda a humanidade naquela época. E foi assim que aconteceu. Sabe, não será diferente conosco. Deus vai nos mostrar aquilo que vai acontecer. Para quê?
para que a gente possa se preparar, se ataviar em todos os aspectos. Eu estava lendo um texto hoje em Eclesiastes, que diz o seguinte, que não há nada aqui na terra que seja surpresa. Tudo que vai passar, ou tudo que já passou, ou que vai acontecer, não é surpresa para aqueles que vivem buscando a palavra. Porque aquele que dá ouvido ao Senhor estará seguro, tranquilo, e não vai ter medo de nada. Aleluia! Porque vamos ser ousados como os leões. Sabe, irmão, os leões, eles sabem que tem os pedradores maior do que ele. Talvez mais força do que ele. Mas não tem a mentalidade que o leão tem. O leão, mesmo sabendo que tem um perigo lá fora, ele não deixa de buscar recurso. Ele não deixa de buscar força no Senhor. E é assim que precisamos a cada dia entender que a nossa natureza não é do leão, mas a nossa natureza é a de Deus. É aquele Deus que olhou para a terra que não tinha nada e começou a declarar. Haja firmamento. Haja, na verdade, todo tipo de mantimento aqui na terra para suprir a humanidade. E Deus espera que nós possamos fazer a mesma coisa. Sabe que o período, às vezes, que está os ossos secos, é o período melhor para a gente, na verdade, a cada dia, crescer em Deus. É aqueles dias que podemos provar e ver que o Senhor é bom. É onde podemos declarar aquilo que estamos buscando do Senhor. E ali vamos ter comunhão com Ele, assim como Jesus. E diz que Jesus, lá em Hebreus, capítulo 5, 2 em diante, depois que Ele cresceu, Ele foi aperfeiçoado. Diz que Ele se tornou autor da salvação para todo aquele que nele crê. Sabe que quando a gente somos aperfeiçoados, vamos se tornar autor para pessoas, vamos poder salvar outras pessoas. É isso que o apóstolo Pedro nos diz. Lá em 1 Pedro nos mostrando que somos nação eleita, que somos sacerdócio real. Deus nos elegeu não para a gente ficar sentado. Deus nos elegeu para trabalhar, para o reino dele. E sabendo que o suprimento vem dele, a direção vem dele, a sabedoria vem dele. Aleluia! E a primeira coisa que ele diz aqui, as formigas são um povo sem força, mas no verão prepara o seu alimento. E a palavra diz em Provérbios capítulo 6, versículo 1 em diante, diz, vai ter com a formiga. Observa ela e seja prudente. O que podemos aprender com a formiga, pastor? Podemos aprender, querido, que as formigas, elas não vê um palmo do seu nariz, mas elas vê lá longe. E desde o Velho Testamento, Isaías mostra que Deus mostrou o fim desde o começo. Deus nos mostra o que nos aguarda. Deus nos mostra que podemos a cada dia estarmos de pé, felizes e não se rendendo ao mal, não se rendendo às escassez, mas mesmo que venha contra nós, com certeza por certo caminho vai fugir diante de nós. E diz o texto lá em Provérbios 6, que diz que eles não têm chefes, superintendente, não tem ninguém mandando nas formigas, mas diz que elas se preparam. E a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida é o quê? Que precisamos se preparar para dar ouvido ao Senhor. Se não se prepararmos, como é que vamos poder dar ouvido ao Senhor? Eu não confio em pessoas que eu não tenho intimidade com ela. Como vamos confiar em Deus se não conhecermos a palavra dele? Para estarmos tranquilos, sem medo, para que possamos ter segurança. Essa é a vontade do Pai. E a formiga, por ser prudente, ela está segura. Com certeza ela não está receando o dia mau. Com certeza a formiga, ela vai estar sossegada, porque sabe que ela está fazendo a parte dela. E Deus sempre vai fazer a parte dele. Se fizermos a nossa parte, querido, com certeza, vamos poder sair muito melhor do que as formigas. Por questão de natureza. Olha mais. Versículo 26. Os coelhos, um povo sem poder, mas vive no penhasco. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles edificam a sua vida na rocha. Quer dizer que eles colocam a sua vida em Deus. Colocam a sua vida em Jesus.
Jesus Cristo, ele é a própria rocha. Sabe, quando vem os perigos, os coelhos, ele se refugia nas rochas. Porque lá na rocha não vai ter águia, não vai ter nenhum animal terrestre que consiga furar aquela rocha. Isso é sabedoria. Isso é prudência. Talvez muitas pessoas possam dizer: rapaz, cadê você? Não é crente? Você não disse que é de fé? E por que você está se isolando? Você está se escondendo? E pelo contrário, quando temos fé, sabemos o momento de recuar e o momento de atacarmos. Por questão de estratégia. O diabo queria pegar Jesus, usando a palavra, Mateus capítulo 4. Mas Jesus disse que não deveríamos tentar ao Senhor nosso Deus. Deveríamos ser prudentes. Por quê? Porque não devemos brincar com a palavra. Porque uma vez ouvindo a vontade do Senhor e deixarmos de dar ouvido a Ele para dar ouvido a pessoas que não têm conhecimento da palavra, querido, vai ser difícil, vai ser complicado. O Salmo capítulo 1, versículo em diante, diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor, mas não fica dando ouvido aos conselhos dos ímpios, não se detém nesses caminhos, mas pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. Diz que será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que vai dar o fruto na estação própria. Essa é uma estação que podemos dar fruto. Aleluia! O fruto, ele vem num período onde as pessoas precisam ser supridas. E é interessante que ele diz, ele vai estar seguro. E tudo que ele fizer, prosperará. E diz que as folhas não vão murchar. Pelo contrário, vai estar verde. Vai estar viçoso. Ele não vai mudar o seu semblante. Porque a alegria do Senhor, a compreensão da palavra. Quando é que Deus está alegre conosco? Quando ouvimos, quando lemos, quando praticamos a palavra, com certeza vou estar tranquilo. Com certeza não vou estar receando mal. Com certeza o suprimento do Senhor vai vir através dessa confiança na palavra dele. Lá em Deuteronômio, a gente vê também, quando ele fala lá no capítulo 28, que as bênçãos vai seguir aqueles que obedeceram a palavra. A palavra não está longe de nós, está muito perto de nós. Ele não nos chamou para ser cauda, pelo contrário, mas para sermos cabeça. Aleluia! Então ele diz aqui que os coelhos é um povo sem poder, mas vivem nos penhascos. Então o que a gente aprende aqui é que precisamos também usar a prudência. Em quem estamos se refugiando? Em quem de fato estamos tendo como o nosso padrinho forte? É Deus ou é as pessoas? Isso não isenta de você ter amigo, de poder confiar em pessoas também. Não isenta. Mas que a nossa primeira confiança seja no Senhor. Porque Ele não falha, Ele não nega. Ele sempre chega no tempo certo. Aleluia. E essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida. Que possamos estar seguro, assim como o coelho se sente seguro. Assim como a formiga se sente suprida. Porque ela está fazendo a parte dela. Se você estiver fazendo a sua parte, se refugiando no Senhor, você não tem por que estar inseguro, com medo e com pavor. Pelo contrário. De vez você está dando ouvido à morte, começa a dar ouvido à vida. Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Eles escolhem a bênção, escolhe a vida. Somos nós que escolhemos. E quando é que escolhemos? Quando damos ouvido a Deus. E dar ouvido ao Senhor é dar ouvido à sua palavra. É depositarmos toda a nossa confiança nessa palavra. E no versículo 27 ele diz: os gafanhotos, que não têm reis, mas avança todos em fileira. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sobre unidade. A Bíblia diz no Salmo 133, que onde há unidade, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Até os gafanhotos sabem disso. Eles andam em fileira. Ou seja, mesmo sem ter um chefe,
Mas eles entendem que aqueles que têm mais força, aqueles que são mais fortes, vai na frente. Por questão de estratégia, por questão de organização, por questão de prudência também. Veja que interessante. E eles fazendo isso, um vai promover a vida do outro. Essa é a vontade do Senhor, que possamos andar a cada dia em comunhão, compreendendo que não estamos só. Nós somos uma família. E uma família precisa, na verdade, estar cada dia ligado um no outro, orando um pelo outro. Entendendo, querido, de que no mundo inteiro tem pessoas, não só nesse período agora, mas desde aquela época no Velho Testamento, pessoas sendo perseguidas por causa da verdade, por causa da palavra. Mas em nenhum tempo os heróis da fé, eles abaixavam a sua cabeça. Pelo contrário, diz que da fraqueza eles tiravam força. Diz que eles alcançaram promessas para a época deles. Eles não se curvavam diante as propostas do Satanás. Não, mas eles se levantavam e acreditavam no Senhor. E ali eles hoje são para nós um modelo. Mas nós temos um modelo bem maior que é Jesus Cristo. A gente vê lá em Hebreus capítulo 12. E o versículo 2 em diante diz: olhai para o teu autor, para o consumador da tua fé. Quando a gente olhamos a Jesus, a vida de Jesus, podemos aprender muito com ele. Porque desde ele criança, ele foi ensinado, através de seus pais, Maria e José, a ele dar ouvido à palavra. Ele dá ouvido a Deus, a ponto de que ele buscava com desejo. A gente percebe que a palavra de Deus, ela não faz acepção de pessoas, pelo contrário. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 11 e versículo 12, ele diz, olha, Deus não faz acepção de pessoas, independente de nação. Mas ele é rico para todos aqueles que invocam. E quem invocar a Deus, é você dar ouvido ao Senhor. É você, de fato, não dar ouvido ao medo. Você não dá ouvido à arrogância, o conhecimento que se levanta contra a palavra. Temos que declarar a palavra em todo o tempo. Aleluia. O poder está na nossa boca. E que bem utiliza a sua boca vai comer do seu fruto. Aleluia. Porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Estamos aprendendo com a formiga, aprendendo com o coelho e aprendendo com um gafanhoto. Ande em unidade. Sabe, às vezes muitas pessoas estão morrendo porque estão se isolando. E na verdade, mesmo que a gente não esteja congregando todo mundo, mas não estamos na verdade isolados. Não estamos desconectados do corpo de Cristo. Pelo contrário, estamos conectados, orando. Tendo a nossa vida devocional na sua casa com o Senhor. Fazendo um culto familiar na tua casa. Praticando a palavra, ensinando a teu filho, a tua filha, ao esposo, à esposa. Esse é um período de se refugiar, de fato, na rocha que é o Senhor. E é interessante que eu já passei por algumas dificuldades na minha vida. E no período que mais passei dificuldade foi o período que eu cresci mais. Por quê? Porque era o período que eu buscava mais a palavra. Porque tinha mais tempo. Até nisso o diabo vai perder. Se entendermos que na verdade somos beneficiados em todo o tempo. Sabe, muitas das vezes o diabo está pensando que está nos promovendo a igreja ou a nós. Mas na verdade ele está nos dando mais combustível para crescermos mais, para avançarmos mais. Não podemos parar, querido. Precisamos entender que a igreja não está, na verdade, entre quatro paredes, ela está fora. E lá fora vamos ser um guia para o cego. Vamos ser o sal. Vamos dar sabor, dar gosto a viver. Vamos ser a luz. E a luz não pode estar escondida. Tem que ficar bem lá, local bem destacado. Lá em Mateus capítulo 5 mostra sobre isso. Sabe que Deus não quer que a gente se esconda? Não, pelo contrário. Ele quer que a gente fique no local onde todo mundo nos veja. Mas não de forma desequilibrada, mas mostrando o equilíbrio nesse momento. Levando as pessoas a perseverarem. Não perder o ânimo, não se apavorar, não ficar triste. Por quê? Porque nós temos esperança. Aleluia.
A palavra diz que quando a gente passa em situação e a gente vence aquela situação, diz que a gente fica perseverante. E aquela perseverança diz que vai trazer esperança. Esperança de quê, pastor? Que se vier outro problema, outra dificuldade, você vai passar e vencer da mesma forma que você venceu o primeiro. É isso que o apóstolo Paulo falou. E é essa a vontade de Deus. Vamos vencer as dificuldades e vamos estar mais convictos que assim como Davi ele derrubou antes do Golias o urso e o leão, não seria diferente com Golias. Da mesma forma será conosco. Se a gente passa por dificuldade e consegue vencer ela, não corre dela, querido, todos que se levantar, com certeza, esse vai estar habilitado para cair também. Porque você já sabe o resultado. Como muitos irmãos nossos até falam, né? O diabo só se levanta para cair. E é verdade. Ele só tem se levantado para cair e para promover a igreja. O corpo de Cristo. Porque eu creio que estamos vivendo nos últimos dias. E o Senhor vai levantar a sua igreja gloriosa, como um grande exército, como está lá em Ezequiel, capítulo 37. Onde muitos estavam, na verdade, murmurando, se achando que estava morto. Ele disse, não, rapaz, muda a mentalidade de vocês. Começa a confiar em mim. Porque eu vou levantar vocês, fazer de vocês um grande exército. Vocês vão proclamar, vão anunciar as grandezas do Senhor. Aleluia. Querido, eu acho interessante aquele texto de Isaías, o capítulo 61. Quando Isaías declara que o Espírito estava sobre ele. E mandando trocar. Olha que interessante. As cinzas pela uma coroa. Ele diz, quando você começa a trocar a cinza pela coroa, pranto. E agora você tem um semblante diferente de pranto. Alegria, veste de louvor, espírito angustiado por uma vida de louvor ao Senhor. Eles assim, vocês vão ser conhecidos como carvalho de justiça, plantação do Senhor. Não é quando você baixa a cabeça, não é quando você murmura, não. Mas quando de fato você troca as impossibilidades pela possibilidade do que Deus diz, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. E por último ele fala aqui da lagartixa. Olha que interessante. A lagartixa que pode ser apanhada com as mãos, mas anda nos palácios dos reis. Sabe o que podemos aprender aqui? A lagartixa a gente podemos pegar com as mãos. Às vezes a pessoa trabalha, rala e faz uma casa. Uns fazem um castelo. E quando vai inaugurar, quem chegou lá primeiro foi a lagartixa. E ele está dizendo aqui que podemos, na verdade, usufruir do que Deus criou. Por mais bela que a terra hoje ainda tem lugares belíssimos, que ficamos admirados, mesmo tendo nem 10% daquilo que Deus criou, perfeito. É interessante, querido, que nós podemos ainda usufruir daquilo que nosso Pai, Ele criou. A lagartixa entende isso. Elas não colocaram nenhuma força. Alguém colocou força, alguém fez, alguém ralou. E agora, nós como filhos de Deus, não podemos ficar como aquele que não pode, como que não tem. Pelo contrário, aquele que fez os céus e a terra é nosso Pai. Nós podemos e devemos a cada dia usufruirmos daquilo que Deus quer que a gente usufrua. Essa é a vontade dele. Aleluia. Vamos ver lá em 2 Pedro capítulo 1. Olha que coisa interessante. 2 Pedro capítulo 1. E o versículo 2 ele diz: a graça e a paz vos seja multiplicada. Aí ele diz como a graça e a paz vai ser multiplicada. Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O que ele está dizendo aqui? Que o nosso conhecimento não deve estar restrito só a respeito de Deus do Velho Testamento,
mas de Jesus também, que traz o conceito, o entendimento de quem é Deus. Hebreus capítulo 1 diz que Jesus ele é a expressão exata de Deus. Se precisamos a cada dia conhecer a Deus, precisamos conhecer a Jesus. E o que eu acho interessante aqui é que eles olham, a graça e a paz sejam multiplicadas. Quantas pessoas estão querendo paz? Está querendo um favor de Deus, a graça do Senhor. E nós temos. Mas pastor, eu já sou salvo. A graça e a paz, ela pode ser multiplicada, não só pode, como deve. Ser a cada dia aperfeiçoado como Jesus. Mas diz que a graça e a paz, ela vem através de ouvir a palavra. Através do conhecimento. Ah, pastor, eu queria que a graça e a paz viesse só pela oração, por uma imposição de mão sua. Sabe, podemos até orar por você. Mas se você não se levantar para acreditar e buscar a palavra, infelizmente, você vai viver de momentos, de emoção. E essa não é a vontade de Deus, pelo contrário. Que a gente possa, a cada dia, desejar o puro leite genuíno. Para que possamos crescer por meio dele. Aleluia. E andarmos com nossas próprias pernas. Eles olham, a graça e a paz serão multiplicadas. Por que nesse momento muitas pessoas andando perreada? Com medo, com pavor, sem estar tranquila? Porque infelizmente não tem o conhecimento de Deus. E talvez você diga, pastor, mas eu conheço muita palavra, porque eu estou assim? Talvez você não esteja orando. Talvez não esteja se consagrando ao Senhor. Talvez você não esteja fazendo o dever de casa, fazendo o seu devocional, esperando que as igrejas possam abrir para que você possa congregar. Mas não devemos, na verdade, perder tempo. Pelo contrário, devemos remir o tempo, porque os dias são maus. A palavra já diz isso. Os dias são maus, querido. Precisamos se preparar a cada dia. Quando os pastores, os ministros, as ministras pregam a respeito disso, que devemos se preparar, é que de fato precisamos entender isso, que o noivo já está vindo. E lá em Mateus capítulo 25 mostra sobre isso. As 10 virgens, todas 10 eram noiva, mas não era casada ainda. E a gente aprende muito com as 10, porque 5 era prudente, mas 5 não era prudente. E nós precisamos, acima de tudo, ser prudente, dar ouvido ao Senhor. E é impossível darmos ouvido ao Senhor sem ter intimidade com Ele. Com certeza, às vezes Deus está falando conosco que a gente não está sensível a ouvir a sua voz. Por quê? Porque não compreendemos a palavra. Você quer graça na tua vida? A graça de Deus que nos supre, que é um favor imerecido também. Você quer a paz do Senhor que excede todo entendimento, guardando a tua alma. Você precisa buscar mais a palavra. Você precisa meditar mais na palavra. Quanto tempo você está dando a palavra? Às vezes você fica no YouTube, às vezes você fica na televisão, no meio de comunicações, se enchendo de um monte de coisa e quer estar forte. E quer que a oração do pastor vingue. Não vai vingar, querido. Porque na verdade entendemos que não existe magia aqui não. Porque isso é do diabo. Vamos hipnotizar ninguém não. Não, a gente aprendemos a palavra e vivemos por meio daquilo que aprendemos. Sabe, nós precisamos entender que o conhecimento da palavra, ela vem nos colocar na posição de filhos de Deus e na posição de mais do que vencedores. Gálatas capítulo 4, o verso 1. O apóstolo Paulo fala algo interessante para eles. E diz, olha, enquanto o herdeiro é menino, ele não é diferente de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Sabe que tudo que é de Deus é nosso? Aí você diz, por que eu não estou usufruindo? Porque somos meninos. Somos agitados por todo vento de doutrina, qualquer conhecimento. Mas quando a gente busca a palavra, vai ser diferente. Porque vamos andar como filhos de Deus, entendendo que nós temos responsabilidade. Claro, temos um monte de benefícios, mas também temos responsabilidade. E esse período, querido, eu gostaria de dizer para vocês que não está congregando por esse decreto que foi tido, não só aqui no nosso estado, mas no Brasil inteiro, que foi declarado, nós precisamos cumprir os princípios da palavra. Porque eu acredito que em um tempo como esse, quantos filhos de Deus estão sem dizimar, sem ofertar? E aí? E aí financeiramente já vai travar a tua vida.
Deixa eu dizer algo para você. A palavra nos garante. Se a gente praticar a palavra, dizimar, ofertar, andarmos em amor, as nossas vidas, irmão, em qualquer área, jamais será a mesma. Mas no momento, o que o povo está mais sofrendo é pensando na escassez, na fome, na falta de dinheiro, de recurso. Deixa eu dizer algo para você. Quando tinha falta, o mar, ele dava dinheiro. Jesus mandou Pedro ir lá pescar um peixe e saiu dinheiro da boca do peixe. Sabe que Deus não mudou? A palavra vai nos dar de direção, querido. Nós somos um povo ativo. E vamos fazer coisas extraordinárias. Esse é o tempo, de fato, mostrarmos em quem cremos. Sabe? É a gente, de fato, praticarmos a palavra, dando ouvido ao Senhor e ficarmos, na verdade, pensando como vamos fazer para distribuir os peixes que chegou para nós. Teve um momento que Pedro, ele tentou, na verdade, pescar, mas o mar não estava dando peixe. Mas quando ele ouviu Jesus, uma palavra como essa, poderosa, ele deu ouvido àquela palavra. Ele disse: Jesus, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, eu sou perito nesse assunto, mas agora eu entendi que não é só com as nossas forças, mas segundo a tua palavra eu vou lançar as redes. E Pedro foi lá lançar as redes. E quando ele lançou as redes, diz que Pedro, ele teve uma grande semeadura. Ele não ficou só para ele, não foi egoísta, ele dividiu. Sabe, se o teu pensamento é em dividir, pode ter certeza que vai ter grande colheita. Em todo o tempo. E ele mostra aqui o seguinte, que nós precisamos a cada dia estarmos buscando conhecimento. Porque só a oração, sem um conhecimento, sem um desejo, não vai acontecer. Olha o que ele diz. E no versículo 3, o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Aí ele fala de novo, como ele nos deu tudo. Não só a graça, não só a paz, mas tudo que diz respeito à vida e à piedade. O que diz respeito à vida é tudo natural para você sobreviver. O que diz respeito à piedade é tudo que diz respeito às coisas espirituais. Ele diz que já nos deu tudo. E por que não estamos usufruindo? Aí mais uma vez ele diz, nos deu tudo pelo pleno conhecimento. Ora medita, ele diz que já nos deu tudo. Aí ele diz, olha, isso tudo você vai ter pelo pleno conhecimento. Então quer dizer que quando eu tenho um pleno conhecimento, eu tenho a possibilidade de dar ouvido a Deus e eu posso ter grandes resultados na minha vida. É isso que ele está dizendo. Nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelos quais ele nos deu as suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas nos tornássemos participantes da natureza divina. E tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. É isso que a gente vê. Cobiça no mundo. Pastor, como eu vou escapar disso? Pelo pleno conhecimento da palavra. Ele diz que a gente vamos usufruir das promessas de Deus. Vamos escapar da cobiça do mundo. Ele diz, no versículo 6, versículo 4, ele diz, pelos quais ele nos deu as suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. E por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, a piedade e a perseverança, a fraternidade, a piedade, o amor e a fraternidade. Aí ele declara, pois se estas coisas existirem em vós, elas não vos deixarão ansiosos, nem infrutífero no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui? Que se de fato tivermos a cada dia usando o conhecimento, perseverança,
domínio próprio, andando no amor. Ele diz, essas coisas existindo em você, não vai faltar. Ou seja, você não vai ser ansioso, não vai estar preocupado, você não vai estar infrutífero, mas você vai prosperar, você vai crescer. Porque a prosperidade está em nós. O Deus da prosperidade habita em nós. E Ele é o nosso Pai. Aí ele diz no versículo 9: pois aqueles em quem essas coisas não existem, está cego e vê somente o que está perto, tendo se esquecido das purificações dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos. Mais uma vez ele diz, se esforça, ou seja, busca a palavra, dá ouvido ao Senhor, cada vez mais, por firmar o vosso chamado, eleição, porque fazendo isso, não tropeçareis jamais ou em coisa alguma. Fazendo o quê? Se esforçando. Buscando a palavra. Sendo prudente. Tendo em mente que o diabo, nosso adversário, 1 Pedro, capítulo 5, do 7 em diante, ele está ao derredor buscando quem possa tragar. Mas tendo bom senso. Tende bom senso. E a única forma de ter senso, de estarmos tranquilos diante do mar, que esteja, às vezes, pensando que você vai naufragar, pensando às vezes que você vai parar, que você vai desistir, que não vai dar certo, mas vai dar certo se você perseverar na palavra. É isso que ele está mostrando aqui, que o Senhor já nos deu tudo, o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento do Senhor. Então a gente aprende muito com as formigas, ou seja, elas trabalham pensando no futuro. Diz que ela trabalha no inverno, ou no verão, e no inverno elas estão comendo aquilo que ela trabalhou. Porque o inverno para a formiga é escassez, é perigo. Então a gente precisa cada dia sermos prudentes como as formigas, entendendo, querido, de quanto estivermos aqui na terra, a gente não devemos, na verdade, ser pessoas negligentes. Porque, enfim, afinal de contas, eu acredito que esse período que estamos passando no Brasil e no mundo só vai levar aqueles crentes sendo prudentes, aqueles que não eram a ser, e aqueles que eram continuar sendo e entendendo que está no caminho certo, fazendo isso. E é isso que precisamos entender. Precisamos estar como o coelho, se refugiando na rocha, em Jesus Cristo, na palavra. Como os gafanhotos, devemos andar em unidade a cada dia, comunicação com os irmãos, em oração, dando as mãos uns aos outros. Precisamos, querido, disso. Aleluia! Precisamos a cada dia estarmos como a lagartixa, que ela não fez nenhum palácio, mas está inaugurando, está lá festejando com um palácio, sem ter colocado nenhuma força. Sabe, tem coisas que a gente não vai colocar força não, porque a gente sabe que a gente não consegue com nossas forças. Mas Deus, Ele vai fazer por nós. Mas Deus vai abrir porta onde não há porta. Mas contanto que a gente possa buscar as portas. Porque lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, diz que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-á. Aquele que pede, recebe. Então eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra, tá certo? Eu acredito que Deus mais uma noite nos alcançou. E a vontade dele é que possamos a cada dia, querido, ficarmos de pé. Que possamos a cada dia olhar para o alto. Porque o nosso Redentor vive. E ele vai, e com certeza, buscar uma igreja gloriosa. Uma igreja que de fato está entendendo a sua vontade. Que é a se ataviar a cada dia. E andar com óleo, não é? O óleo da unção. Porque sabemos que ele pode vir hoje. Mas possa ser que ele possa passar um tempo ainda e não vir. E para isso precisamos ser prudentes, para que quando ele vier, possa encontrar um povo forte, ativo, e um povo que na verdade não se curva diante das dificuldades, mas dizendo assim, Senhor, enquanto eu estive aqui, eu honrei o teu nome. Eu não te envergonhei em nenhuma área. E essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a tua família. Então eu espero, querido, que você possa, de fato, com a tua família, vivenciar os melhores dias da tua vida. Nós estamos vivendo num período que é propício a milagre. Um momento que é propício a crescimento, a desenvolvimento. Um momento que é propício que possamos ver a glória de Deus. O que precisamos fazer é tirar a pedra. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro,
Ele diz, tira a pedra. Eu não sei qual é a pedra que você precisa tirar. Se é deixar de ouvir os conselhos dos ímpios, se é de estar se enchendo de morte, se é deixar de ser pessoas que não é prudente, negligente, mas ser a cada dia ativo e buscando a palavra de Deus. Eu pergunto para você, esses dias que você está em casa, você tem lido a palavra? Você tem buscado a palavra? Então eu sei que você está com medo. Eu sei que você, na verdade, está temendo. Você não está tranquilo. Deixa eu dizer algo para você. A minha oração não vai mudar a tua mentalidade, não. Mas a palavra que a gente falou essa noite, ela é poderosa e eficaz. Se você continuar buscando a palavra, o combustível vai chegar. A força vai chegar. A direção vai chegar. Pastor, o que vai acontecer? Vai acontecer que a alegria do Senhor vai brotar dentro de você. Porque na verdade já está dentro, né? Ou seja, ela vai brotar fora. E todos vão ver que de fato você não tem se curvado diante das dificuldades. Mas pelo contrário, você tem se levantado para adorar e exaltar ao Senhor. Aproveite esse momento que você está em casa. Leia mais sobre Deus. Pesquise sobre Deus. A Bíblia diz em Provérbios também que o povo perece por falta de profecias, por falta de dar ouvido a Deus. Mas dê ouvido ao Senhor. E com certeza, a tua família, ela será um arauto, será uma resposta para muitas famílias. E com certeza vamos a cada dia engrandecer aquele que vive para todo sempre. Então nesse momento vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por essa noite, tá certo? Por essa terça-feira abençoada, onde temos a oportunidade de ouvir a palavra dEle em nossas casas, né? E podemos, na verdade, ser ouvinte e praticante. Pratica a palavra. E com certeza você vai ver a palavra se cumprindo na tua vida. A tua vida jamais será a mesma em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Pai, graças te damos em nome de Jesus Cristo por essa noite. Aprendemos, Pai, com as formigas. Precisamos ser prudentes. Aprendemos, Pai, com o coelho, precisamos buscar refúgio no Senhor. Porque Tu és a nossa fortaleza. Socorro bem presente na nossa angústia. Precisamos andar como os gafanhotos em unidade, Senhor. Essa é a Tua vontade. Que possamos andar a cada dia em conexão com o corpo. Para que possamos viver nossos dias aqui na terra, a cada dia forte e crescermos como corpo, fazendo a Tua vontade. Que possamos a cada dia entender, Pai, que a gente não criamos nada, mas foi o Senhor que criou. E como a lagartixa podemos usufruir de tudo que essa terra pode, na verdade, nos dar de bom. Porque essa é a Tua vontade. Sabemos, Pai, que a oração, por si própria, ela não vai resultar no crescimento de ninguém. Mas a oração, com a palavra, com o óleo, com certeza vai nos dar um crescimento, que vamos amadurecer, que vamos permanecer a cada dia crendo na Tua palavra. E o que está escrito nesse livro vai acontecer em nossas vidas. Não vamos dar ouvido, Pai, ao diabo. Não vamos dar ouvido à má notícia. Mas vamos dar ouvido à Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Que nossas vidas, Senhor, será uma vida de louvor, uma vida de gratidão, porque afinal de contas, nascemos para o Teu louvor. Somos nova criatura, somos nação eleita, propriedade exclusiva do Senhor, para proclamar as Tuas virtudes em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Então amanhã, fica ligadinho, tá certo? Mais uma vez vai ter pessoas aqui ministrando a palavra de Deus, e com certeza só vamos avançar e crescer, porque afinal de contas, não vai demorar, vamos estar juntos, celebrando e glorificando e agradecendo ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Fique em paz, tranquilo, busca a palavra, pega essa direção do Senhor e a tua vida, a tua família jamais será a mesma. Fica na paz, até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Eu te encontrei, Senhor, me desce o Teu amor, eu vivo para Ti. Hoje eu posso cantar e o mundo contemplar a Sua vida em mim. Eu posso manifestar a Sua glória e o mundo saber que Tu és o Rei.
Sabedoria de Deus, és a palavra do Pai. Querido Jesus, a ti toda a glória. Eterna razão do meu cantar, a vida que eu vivo é para ti. Te amo Jesus, princípio e fim. Sabedoria de Deus, és a palavra do Pai. Querido Jesus, a ti toda a glória. Eterna razão do meu cantar, a vida que eu vivo é para ti. Te amo Jesus, princípio e fim. Te amo Jesus, princípio e fim. Te amo Jesus, princípio e fim. Aleluia.